Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net internacional, se eu posso dizer assim, porque estamos na Itália, em Porto Alegre. Pô, como assim? Entender? Estamos em território italiano, estamos sendo recebidos pelo cônsul-geral da Itália, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Nicola Ocpinti, e que nos recebe no consulado, abre as portas do consulado, e a gente vai falar um pouquinho da história da Itália, essa relação com o Brasil, em especial com o Rio Grande do Sul e a região sul do Brasil, né? E depois falar de outras questões que são as ações do próprio consulado, ações do cônsul nos últimos anos aqui no Brasil, em especial também no Rio Grande do Sul, onde nós temos até a língua italiana, o talian, que é uma língua falada por brasileiros de origem italiana, reconhecida oficialmente. Cônsul, muito obrigado por me receber aqui no consulado. Querido Orlandini, eu que agradeço pela visita e pela oportunidade. Muito obrigado. Cônsul, pouca gente sabe que a Itália tem lá 60 milhões de habitantes, eu acho que é o censo de 2015, 60 milhões e alguma coisa. Só que existem mais ou menos uns 80 milhões de italianos, de origem italiana, fora da Itália. Então a Itália tem uma presença muito grande em todo o mundo. E a Itália tem uma peculiaridade, né? Como Roma foi um império muito vasto, foi lá da Dinamarca, até Egito, o Marocco, a Escócia, até a Mesopotâmia, uma parte da Península Arábica. Então a Itália é formada por esse amálgama de todas essas pessoas espalhadas de ponta a ponta, né, do Médio Oriente, do Oriente Médio, até a ponta lá da Europa, mais ao norte europeu. Como é que fica esta relação cultural do italiano, né, que se espalhou pelo mundo? Tem italiano nos Estados Unidos, muita gente, na Alemanha tem muita gente, na Argentina tem muita gente, no Brasil, então, nem se fala. E tem italiano em tudo que é lugar do mundo, e uma relação cultural, afetiva muito grande, porque o italiano, diferente de outras culturas e outras nações, é um povo muito quente, muito ligado. Tá? Eu costumo dizer, né, que o italiano veio para o Brasil e virou brasileiro e construiu parte dessa nação. Parte do alicerce da nação brasileira foi feita com sangue e trabalho de italianos. Absolutamente, absolutamente. E como você justamente observou, tem mais pessoas de origem italiana fora da Itália que italiano que moram na mesma Itália. ¿Por qué? Porque Italia fue por muchas décadas país de emigración. Por varios motivos, los italianos comenzaron a migrar de Italia a partir de 1870-75 e fueron claramente para Europa, para América do Norte, América do Sul y después de la Segunda Guerra Mundial también para Australia y África do Sul. Essas são as regiões de grande migração italiana. E eu acho que os italianos que moram no exterior e os descendentes de italianos residentes no exterior, no Brasil e no Rio Grande do Sul, são um inestimável capital humano que a Itália precisa valorizar. E temos três maneiras para valorizar esse capital humano. Primeira maneira, através da facilitação da promoção econômica. Então, ajudar as empresas gaúchas e italianas a se aproximar para fortalecer os laços comerciais e os investimentos. A promoção cultural, então a promoção da cultura italiana e da língua italiana,
E a terceira forma é através do reconhecimento da cidadania italiana, porque o reconhecimento da cidadania italiana, multiplicando o orgulho das origens italianas dos descendentes, através desta multiplicação do orgulho, fomenta os negócios. Porque um empresário descendente italiano, uma vez que é reconhecido, fica mais animado em comprar máquinas italianas. Então, muitas empresas na Itália recebem mais clientes e vão vender mais tecnologia. Cada família reconhecida com a multiplicação do próprio orgulho vai festejar o reconhecimento da cidadania com uma viagem na Itália. Viajando na Itália, descobrem novos lugares, novas regiões e querem voltar à Itália para conhecer novas regiões da Itália, nessa forma promovendo então o turismo à Itália. Então estamos promovendo o turismo à Itália. Última duas coisas. Todos os que são reconhecidos italianos, uma vez que têm um passaporte italiano, alguns mais, alguns menos, de forma consciente ou inconsciente, quando vão ao supermercado, compram mais produtos made in Italy também. Última coisa, os novos italianos mandam com mais prazer, e os filhos deles querem, ir estudar na Itália ou na Europa. Vão estudar na Itália ou na Europa, fazem um mestrado, um pós-doutorado, voltam ao Brasil com um título de estudo muito prestigioso e falando duas línguas estrangeiras. Falam inglês e italiano, se foram na Itália, ou inglês ou alemão, inglês e espanhol, inglês e francês. Então, quando voltam no Brasil, esses jovens têm oportunidades de carreira maiores comparadas aos colegas que não falam aquelas línguas tão bem. Então, si vê que o diferencial entre jovens que possuem o passaporte italiano e jovens que têm só o passaporte brasileiro vai aumentar ainda mais. Si vê que no futuro teremos mais dobles cidadãos italianos e brasileiros em posições importantes a nível político, econômico e cultural do Brasil. Significa que a Itália está valorizando esse capital humano, então no futuro terá um número mais elevado de cidadãos italianos no Brasil, fidelizados à Itália e amantes da Itália, porque verdadeiramente gratos à Itália que permitiu a eles essas oportunidades de carreira. O Cônsul, voltando à questão cultural que nós estamos falando e dessas oportunidades de ser italiano, de valorizar mais a Itália, que valoriza a cultura dos ítalo-brasileiros também, né, que como nós temos uma língua aqui, que é o italiano, né, que muitos brasileiros, 1 milhão de brasileiros falam essa língua. Eu me lembro quando eu era mais jovem, a gente via muitos filmes italianos, tinha muita música italiana, o Festival de Sanremo ocupava todo ano, era o grande festival de música. O Roberto Carlos só fez o grande sucesso brasileiro e internacional quando ganhou o festival. Foi imenso. Canzone per te, eu acho que ele cantou, né? Canzone per te. Com quem? Com Sérgio Endrigo? Não? O Sérgio Endrigo também veio para cá, fez grande sucesso, né? Então, o que a gente vê? Houve uma invasão da América do Norte, dos Estados Unidos, que substituiu a própria aqui. No Brasil se escutava música francesa, hoje se escuta muito pouco. Como eu falei da italiana, também se escuta muito pouco. Edith Piaf, toda aquela música. Toda a música Edith Piaf, Charles Aznavour, esses caras, né? Adamo, né? Salvatore Adamo, né? E italianos nós temos aí, ótimo. Tinha Rita Pavone, Giorgio Cinquetti, Sergio Endrigo e depois também outros, não? Que Lucio Dalla também. Lucio Dalla, né? Estão vindo vários italianos. Pepino di Capri, champanhe, né? Champanhe, hoje em dia temos zucchero, agora temos em setembro, dia 26 de setembro, no Beira Rio teremos o Andrea Bocelli. Já estou marcado para lá, o senhor eu acho que já não vai estar mais aqui, mas eu não estarei aqui, mas é uma iniciativa da Opus e do Grupo Zafari, temos o grande orgulho de também ser parceiros nesse grande momento cultural. Eu acho assim, e o que aconteceu? Nós perdemos um pouco desse vínculo, a invasão das rádios tocando música americana, filmes de Hollywood, e tiraram todo aquele glamour de filmes italianos que nós temos, grande Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida, Sofia Loren, né? Sì, mas
Diretores como Federico Fellini, Franco Zeffirelli, muitos mais, Bertolucci, Vittorio De Sica, e depois muitos outros. Então nós temos uma ligação muito grande que se perdeu com esse americanismo, se a gente pode dizer, americanismo do norte, mas parece que está dando uma volta. De novo, o jovem está se interessando mais pela sua origem italiana de novo. Sim, eu vejo essa tendência. Sicuramente os Estados Unidos são uma potência econômica, política e militar, sicuramente, mas a Europa e a Itália são uma potência cultural. E entre os países europeus e mundiais, a Itália é a superpotência cultural. Se simplesmente é suficiente ver o número de sítios do patrimônio imaterial humano, cultural, da Unesco, a Itália é o primeiro no mundo, ao mundo. Primeiro com 54 sítios, seguido pela Espanha e pela China, com o número de sítios, patrimônio Unesco, imaterial e cultural humano. Tem uma história da arquitetura, da cultura, da pintura, da escultura, tanta coisa, né, que são da Itália e daquela região. Né? Sim, a Itália dominou por siglos a cena europeia nas artes. Nas artes, por artes, claramente incluímos também a arquitetura, sem mencionar a pintura, a escultura, a música. Imagina que as palavras hoje em dia da música são em italiano. Piano, allegro ma non troppo. As óperas, né? As óperas, sicuramente. E também imaginamos que a primeira universidade no mundo é a Universidade de Bologna, que foi fundada no século XI. Os primeiros bancos no mundo foram os bancos em Firenze e em Siena. Foram os toscanos que inventaram a ideia do banco, no? A ideia do préstamo, do utilizzo dos juros também, tudo isso. Depois, claramente, essa ideia foi exportada na Holanda e na Inglaterra e no resto da Europa. E o comércio no Mediterrâneo fomentado naquela época que Roma ia de ponta a ponta até a Ásia. Né? Mas sim, sicuramente. Imaginamos que a Roma tinha o sesterzo, que era uma moeda única europeia. Então, antes do o euro é o segundo experimento, o segundo exemplo de moeda única europeia que temos, porque o primeiro foi o sesterzo, que era a moeda única do Impero Romano, que ia da Escócia até o Marrocco, até o Egito, até a Romania, a Alemanha e a Mesopotâmia. Nós vamos a um rápido intervalo, já continuamos com essa conversa com o cônsul-geral da Itália, aqui no Rio Grande do Sul, nos contando um pouco, nós falamos agora da cultura, vamos entrar na questão econômica de como implementar, melhorar a relação do Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, com empresas italianas e vice-versa. Já voltamos. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. O programa ricardolandini.net está em novos dias e horário, aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos. Economia, negócios, ciência, tecnologia, inovação, medicina e saúde fazem parte de nosso cardápio, com inéditos nas segundas e quartas-feiras às 21 horas. Programa ricardolandini.net. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.
Estamos aqui no Consulado-Geral da Itália, conversando com o cônsul-geral Nicola Ocpinti. Falando aqui no intervalo, falamos mais um pouco de história, e tem muita coisa para contar, né, cônsul? Faltamos a parte econômica, que é mais atual. Vamos à parte econômica. Sem deixar de falar um pouquinho da história que a gente falou. Pouca gente sabe que a Itália lutou do lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial, que foi a quarta guerra da unificação italiana. Né? A independência a Itália, quando explodiu a Primeira Guerra Mondiale no giugno del 1914, a Itália tinha un'alleanza con Berlino e Vienna, ma era amiga, entre aspas, da Francia e do Reino Unido, Londres e Paris. Perché? Perché l'unico imperio contro il quale l'Italia tinha reivindicações territoriais naquele momento era o impero austro-ungarico. Austro-húngaro. Por quê? Porque a Itália, que era um país unificado já desde 1861, ainda tinha dois territórios com uma população de língua e cultura italiana que ainda estavam sob dominação do Império Austro-Húngaro. Era a região de Trento e a região de Trieste. Por esse motivo, após um ano de neutralidade, a Itália entrou em guerra contra a Áustria e contra a Alemanha para tentar de conquistar aqueles territórios. No 1918 o Império Austro-Húngaro fracassou, no sentido que implodiu do interior, porque era um império multiétnico e as várias etnias se rebeldaram contra Budapest e contra Viena. A Alemanha também chegou um momento no qual não tinha mais recursos alimentares e munições, então tive que para a guerra. Então a Rússia, que estava no momento de guerra civil, a Reino Unido e a França ganharam a Primeira Guerra Mundial junto à Itália. A Itália conseguiu annetar o Trento, o Trieste e além um território ainda mais amplo que depois a Itália uma parte do qual foi perdido depois na Segunda Guerra Mundial. Mas é a história, né, que nos liga à Itália. Falar um pouquinho de economia, das relações comerciais que podem ser melhoradas. Sim. Né? O senhor me falava aqui que está aqui dentro do consulado, está a Câmara de Comércio ítalo-brasileira. Falando de promoção econômica, é imprescindível trabalhar em uma ótica de parceria público-privada. É fundamental, porque o setor público sozinho não pode fazer nada, porque promoção econômica significa empresas, as empresas são privadas. Então, quando cheguei à Câmara de Comércio italiana no Rio Grande do Sul, estava num momento de dificuldade, precisava de uma sede, me coordinei imediatamente com a Embaixada da Itália em Brasília, com o Ministério, e juntos decidimos de colocar a Câmara de Comércio italiana no Rio Grande do Sul no consulado, no mesmo prédio deste prédio do consulado, e graças a essa sinergia também física, começava um trabalho do qual somos muito satisfeitos. Imagina que a Câmara de Comércio, em 3 anos, pouco mais de 3 anos, passou de 21 sócios, que foi o mínimo histórico, em 2014, aos atuais mais de 210 sócios, então mais de 10 vezes. Número de sócios, coisa interessante é que estamos trabalhando bem em vários setores, a nível de investimento, de fluxos comerciais. Neste ano tem um momento histórico, porque Bento Gonçalves vai realizar a primeira feira internacional de toda a cadeia vitivinícola da América do Sul, organizada pelo Vinitaly. É uma parceria, então, de Verona Fiere. Verona Fiere é um gigante mundial nas feiras. Verona Fiere é presente no Brasil, no estado de Espírito Santo, com uma feira no setor do marmo. E, a partir deste ano, anotem, do dia 29, do dia 26 ao dia 29 de setembro, Bento Gonçalves será a sede do Wine South America, em inglês, para evidenciar o tamanho internacional dessa feira. Será uma ocasião maravilhosa para promover toda a produção vinícola, dos vinhos, do suco de uva e dos espumantes brasileiros. E quando digo brasileiros, sabemos que 90% da produção de vinho no Brasil é feita no Rio Grande do Sul. Grande momento. E o Vale dos Vinhedos ali em Bento, né, cheio de vinícolas com vinhos
premiadíssimos internacionalmente. Assolutamente. Io sono convencido che non solamente a livello di spumante e di branco, ma também a nível de vermelho, apesar do feito que os gaúchos sigam sendo tímidos com a qualidade dos próprios vinhos tintos, eu sou seguro que toda a produção gaúcha do setor vitivinícola chegou a um nível internacional de excelência. E quero também lembrar o grande trabalho do embaixador da Itália, Antonio Bernardini, que nos dá um apoio constante, com visitas constantes no Rio Grande do Sul, muito frequente le visite ao Rio Grande do Sul, para dar o seu apoio e o seu coordenamento, não somente na produção econômica, mas também na produção cultural. A troca tecnológica, hoje a cooperação tecnológica é importante num mundo cada vez mais competitivo, onde temos aí a invasão chinesa, né, a Ásia extremamente potente, né, os Estados Unidos fazendo o seu trabalho também, né, e como é que está a relação tecnológica das empresas brasileiras, das empresas gaúchas em especial, com a tecnologia italiana e vice-versa? Olha, o setor da tecnologia é um setor prioritário neste discurso de promoção econômica, não? Temos claramente o setor das energias renováveis. Digamos que a tecnologia abrange todos os setores, todos. Estamos impulsionando particularmente o setor das energias renováveis, das infraestruturas. Temos a ANAS, que é uma empresa pública italiana que gera rodovias, que fez agora, no ano passado, assinou uma parceria com uma importantíssima empresa gaúcha, a Tognolo Busnello, e vai prossimamente assinar um protocolo com o Estado do Rio Grande do Sul para gerar todo o funcionamento não todo, mas começando com algumas rodoviárias e daquelas rodoviárias passar a outras. Temos o setor das energias renováveis com a Enel, já presente no Rio Grande do Sul, e temos a Sebigás, que é italiana, que é do Grupo Macaferi, que junto à Cotica, uma empresa gaúcha, estão negociando com empresas privadas e com prefeituras para a gestão do lixo orgânico e para transformar o lixo orgânico de problema em oportunidade, porque é fonte de energia limpa, que pode ser ou energia para combustível de ônibus ou energia elétrica para casas, de uso doméstico. E claramente tecnologia, não esquecemos, tecnologia claramente no setor da vitivinícola, porque Bento Gonçalves nesta feira vai promover também tecnologia italiana, que é a tecnologia que as empresas vitivinícolas gaúchas usam para produzir os próprios produtos, o suco de uva, o espumante, o vinho, e não esquecemos nessas parcerias todas as instituições gaúchas, públicas e privadas, o Estado do Rio Grande do Sul, as secretarias do Estado, as prefeituras, as secretarias das prefeituras, a Assembleia Legislativa, os deputados, os vereadores e as federações privadas, a FEComércio, a FIEGS, a Federasul e o SEBRAE. Que estão cheios de italianos, né, de origem italiana. Todas essas instituições, a partir do Sartori até o presidente do... A começar pelo governador. Exatamente, a começar pelo governador, que tive a honra de assinar o passaporte dele, da primeira dama e dos filhos, o passaporte vermelho, até o presidente da FIEGS, que são todos ou descendentes ou cidadãos italianos. Nem mencionamos os prefeitos, porque o Fortunati, o Nelson Marquesan Júnior e todos os prefeitos da Serra Gaúcha, quase todos têm origem italiana ou têm passaporte italiano. Não vou mencionar porque são demais. Muita gente. Cônsul, nós vamos continuar no outro programa falando mais sobre cidadania italiana e mais serviços que o consulado pode fazer, não só para os empresários, mas para o cidadão italiano que vive no Brasil, tá? Não o de origem italiana, mas o italiano que vive aqui, mora aqui no Brasil, e aqueles de origem italiana, como devem proceder se querem o reconhecimento
da Itália como sendo cidadãos. Muito obrigado pela sua participação nesse nosso primeiro programa. Eu que agradeço. Muito obrigado, grande abraço a todos. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de Cloud Computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. O programa ricardolandini.net está em novos dias e horário, aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos. Economia, negócios, ciência, tecnologia, inovação, medicina e saúde fazem parte de nosso cardápio, com inéditos nas segundas e quartas-feiras às 21 horas. Programa ricardolandini.net. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, o filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795.